Olá, voltei. Agora a gente vai entrar aqui na nossa aula de introdução ao tarô. Então, antes da gente começar a falar sobre os arcanos, a falar a respeito da estrutura, a gente primeiro precisa entender, afinal de contas, o que é o tarô. O tarô, ele é um conjunto de lâminas, né? Eu estou usando aqui um tarô que é o Golden, Universal Golden, da Luiz Carabeu, para vocês saberem qual é, né? Tem vários tipos de decks, a gente chama de decks esse baralho aqui, esse conjunto de cartas. E aqui a gente tem 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores, tá? Então são... e aí esses arcanos menores eles são divididos em arcanos numerados, né? Como este aqui, ó, tá? E arcanos de corte, como este aqui, tá? Esse miadinho que vocês ouviram foi desse gatinho aqui, ó, da carta da Rainha de Paus, tá bom? Gente, vamos lá. Então, como que funciona isso aqui? Primeiro a gente precisa entender alguns preceitos muito importantes, tá? Vocês aqui nessa aula eu vou anexar para vocês um texto para vocês entenderem um pouquinho da origem do tarô. Eu não vou ficar me debatendo aqui muito a respeito da história, do conceito, porque eu acho que se vocês lerem é mais adequado e mais produtivo, tá? Mas uma coisa é fato. Quando a gente fala de tarô, a gente vê muito misticismo. E às vezes um misticismo exagerado, tá? E isso faz também com que o aluno, ele desmotive um pouco de aprender, né? Quando você olha para uma aula de tarô, geralmente falam sobre os aspectos da cabala, falam sobre os aspectos da astrologia. Tudo isso é importante, mas são analogias, né? E aí, às vezes o aluno fala, puxa vida, mas eu quero aprender tarô, por que eu tenho que aprender cabala primeiro? Como que funciona isso? E acaba gerando uma confusão. Então é importante que a gente entenda que o tarô, ele é uma ferramenta que trabalha com o conceito de primor energético, é uma ferramenta que tem um viés místico, um viés esotérico, né? Mas a gente não precisa ficar pendurando vários conceitos, né? Dentro desse viés místico e esotérico para dar vazão. Muitas vezes eu vejo algumas pessoas fazendo isso com o viés de tentar justificar a existência do tarô como uma prática e até mesmo com um aspecto de origem, né? Então, eu acho que a gente não precisa disso. O tarô, ele é uma ferramenta, ponto. Ele é uma ferramenta de autoconhecimento, uma ferramenta esotérica, onde a gente vai desenvolver processos divinatórios, processos de adivinhação, e ele tem essa pegada, né, adivinatória, mas não há necessidade da gente ficar contextualizando e explicando e tentando trazer uma justificativa do porquê o tarô é assim. O tarô é assim e tudo bem, a gente não... Quanto a gente perde tempo, né, tentando defender algumas ideias que não fazem muito sentido. Então, o que eu gostaria de trazer para vocês aqui, primeiro, é um alerta, tá? O tarô, ele não é um conhecimento que podemos aprender. O tarô, ele precisa ser visto, ele precisa ser experimentado. E dessa forma, ele vai passar a fazer parte da nossa vida, né? Da nossa pessoa, da nossa existência. Nós somos um oráculo e temos o acesso, né, a esse veículo que a gente tem, que é o tarô, que são apenas cartas, tá? Então, o oráculo, na verdade, somos nós e o tarô é uma ferramenta oracular. O seu tarô deverá ser diferente do tarô que eu leio, do tarô que outras pessoas leem e do tarô que outros professores pelos quais você já estudou também leem. Por quê? Porque no oráculo de Delfos, né, a gente tinha uma frase lá que estava escrita assim, conheça a ti mesmo, e aí a gente pode complementar, e conhecerás os deuses e ao universo, né? E essa frase, conheça a ti mesmo, ela é uma frase que ela fala a respeito do que o tarô produz, né? O tarô produz autoconhecimento, e quando você se autoconhece, você passa a enxergar o tarô de uma forma diferenciada. E também autorreflexão e autocura, tá bom?
Eu gosto muito de ver os trabalhos e os feitos de um cientista chamado Nikola Tesla. Por quê? Porque ele era um cientista diferente, né? Nikola Tesla, ele foi o cara que talvez incorporou aquele aspecto do cientista maluco, né? E no final da vida disse que ele conversava com pombos, né? Quando perguntado por uma jornalista uma certa vez a respeito de como ele tinha inspiração para os seus inventos, ele fala: eu sento, fecho os olhos e eu começo a ver a minha invenção e eu começo a desmontá-la dentro da minha mente e quando eu termino eu já tenho tudo esquematizado. Então, Nikola Tesla, ele era uma pessoa muito acima da média, talvez uma pessoa inspirada pela espiritualidade para poder trazer esses conhecimentos para a gente. Hoje a gente tem a possibilidade de ter energia elétrica em nossas casas por conta de Nikola Tesla ter inventado a corrente alternada. A gente tem a possibilidade de ter Wi-Fi porque Nikola Tesla inventou esse mecanismo de ondas de rádio para se comunicar, né? E a gente só não tem energia gratuita porque não conseguiram finalizar o seu projeto de energia livre através da transmissão da energia pelas ondas, pelo oxigênio do ar, né? E ele também tinha esse projeto, e esse projeto ele é um projeto que funciona, existe isso hoje, né? Mas não foi capaz de se implementar em larga escala. Então, por que eu estou trazendo o Nikola Tesla? Para mostrar que ele era uma pessoa bastante interessante para a sua época, né? E em 1915, né, ele publicou um artigo em Nova York que ele chamou How Cosmic Forces Shape Our Destinies. Ou seja, como as forças cósmicas moldam os nossos destinos. Nossa, Bruno, mas agora você vai trazer um conceito científico aqui do Nikola Tesla? O que é isso? Virou ciência? Não, eu quero que vocês entendam que ciência e esoterismo, que ciência e religião andam juntos. Eles não podem ser desvinculados, porque quando a gente desvincula, a gente acaba perdendo a noção desse conceito. E olha que interessante, o Nikola Tesla ele fala assim, ó, todo ser vivo é um motor voltado para as rodas do universo. Embora aparentemente afetado apenas pelo seu entorno imediato, a esfera de influência externa se estende a uma distância infinita. Então, quando a gente olha para esse conceito aqui, dessa percepção dele, ele fala, ó, o todo ser vivo é um motor voltado para as rodas do universo. Ou seja, nós somos um motor sob influência do universo, construindo e movimentando esse universo. Aí ele fala, embora aparentemente afetado apenas pelo seu entorno imediato, a esfera de influência externa se estende a distância infinita. Isso aqui não é o conceito de unidade, o conceito de um todo de existência, onde todo mundo faz parte de um único todo, que é o conceito da filosofia hindu, de que todos nós somos partes de uma partícula de um ser maior, de um ser supremo. Não há constelação ou nebulosa, nem sol nem planeta, em todas as profundezas do espaço ilimitado, nem vagabundo passageiro dos céus estrelados, que não exerça algum controle sobre o seu destino. Não no sentido vago e ilusório da astrologia, mas em um sentido rígido e positivo da ciência física. Então, observa que aqui ele dá uma desmerecida na astrologia, eu não concordo muito, mas ele fala exatamente o que a astrologia acredita, né? Que os astros, que todos os componentes desse universo acabam exercendo algum impacto, alguma influência em nós, dentro desse nosso conceito. Aí aqui vem a frase matadora, e aqui eu quero que vocês reflitam sobre isso. O ser humano é um automato autopropulsado. O que é um automato? Automato é alguma coisa individual, alguma coisa que é sozinha. E o autopropulsado significa que ele se autoalimenta, tá? E então ele fala assim, o ser humano é um automato autopropulsado inteiramente sobre o controle de influências externas. Intencional e pré-determinado, embora elas apareçam, suas ações são governadas não de dentro, mas de fora. Ele é como um flutuador jogado pelas ondas de um mar turbulento. Então veja o seguinte, ele fala, olha, o ser humano tem tudo para ser um ser ilimitado.
para ser um ser autossuficiente. Mas ele é governado por influências externas. Ele se permite governar por influências externas. E aí ele acaba ficando como se fosse um flutuador numa onda do mar violento, aí, do mar turbulento. Quando a gente olha para essa visão do Nikola Tesla, a gente precisa refletir da seguinte forma. Em nossa vida, nós somos realmente independentes e autônomos? Ou a gente depende do contexto em que a gente vive, ou a gente depende das nossas relações, ou a gente depende de alguém que nos oriente, que nos formule, ou até mesmo que comande os nossos caminhos. Quando a gente busca uma divindade, muitas vezes a gente está transferindo ou justificando essa nossa falta de interdependência. Então, quando o Nikola Tesla ele traz essa reflexão, ele fala o seguinte: nós somos governados não de dentro, mas de fora. Então, as influências externas movimentam quem somos. Então, gente, o tarô ele serve para a gente entender quais são essas influências externas que estão nos movimentando. Porque nós perdemos essa capacidade de perceber. E aí, com o tarô, a gente consegue identificar, a gente consegue saber claramente o que está acontecendo. E com base nessas informações, a gente consegue se orientar de dentro para fora e não de fora para dentro. Olha que ferramenta maravilhosa. Então, quando a gente fala desse conceito do que é essa ferramenta, do que é o tarô, a gente precisa entender também o que é esse conceito de autoconhecimento. Quando a gente fala de autoconhecimento, as pessoas interpretam, eu vou trabalhar o meu autoconhecimento. Então, eu vou aprender o que eu gosto, o que eu não gosto, vou impor os meus limites. Isso faz parte do autoconhecimento, mas não é autoconhecimento. O autoconhecimento é como você lida com as situações que acontecem na sua vida. É como você lida com a morte de alguém. É como você lida com a perda de um emprego. É como você lida com uma briga ou um relacionamento que se foi. É como você lida com alguma brincadeira ou bullyingzinho que façam com você. É como você lida com aquela vizinha que fica torcendo o nariz o tempo todo quando você passa na rua. Isso é autoconhecimento ou falta de autoconhecimento. Se você, eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Nas minhas aulas de Reiki, eu costumo fazer uma brincadeira com um dos alunos. Eu chamo aquela pessoa que está mais carrancuda, né? Eu falo para ela, fulana, você é uma vaca. Ou, ciclano, você é um viado. Por quê? Porque eu quero chocar. E aí a pessoa, ela se assusta, né? E aí ela fica com raiva de mim. A primeira sensação que ela tem é raiva. Como assim eu sou uma vaca? Como assim ele tá me xingando? Eu tô pagando ele para dar um curso para mim, ele tá me xingando? Como assim? Aí eu volto com o seguinte questionamento. Por que você se sensibilizou? Por que você ficou com raiva? Por que você se irou com a minha expressão? Você é uma vaca? Não. Então, quem tá errado sou eu. Por quê? Porque eu atribuí um título a você que é inexistente. Então, se você não é uma vaca, por que você se afeta tanto com aquilo que eu disse que você é? Observa a influência externa interferindo no campo interno da pessoa. E quando a gente tem uma ferramenta tão poderosa quanto o tarô para nos ajudar a interpretar essas sensações, essas emoções, essa percepção, a gente consegue criar uma nova realidade. E criar uma nova realidade é ter autoconhecimento. Veja que aqui a gente pode perceber e se antever a nuances, a movimentos desse universo. A gente pode prever e conhecer para que a gente altere esse futuro. E altere esse futuro de forma prática. Para que eu quero aprender tarô? É para curiar a vida dos outros? Para saber se a minha cunhada está traindo meu irmão? Ou eu quero aprender tarô para saber se lá na frente eu vou ter um buraco, eu vou ter um percalço, eu vou ter um obstáculo? E como eu posso transpor esse obstáculo? Aqui vale essa reflexão. Então, é importante a gente entender que o tarô ele é uma ferramenta muito rica e que muitas vezes a gente não tem a compreensão disso. Então, eu quero trazer para vocês agora uma definição, porque eu sou o cara das definições. E eu gosto das definições porque elas nos dão um norte.
elas fazem como a carta da estrela, elas nos dão um direcionamento. E essa definição aqui, ela diz o seguinte: o tarô é um conjunto de lâminas que possui uma representação simbólica e pode ser utilizada como oráculo para analisar a condição humana sem levar em conta as tendências. Ele expressa a potencialidade de eventos levando em conta o estado do indivíduo perante o fato. Então, vamos destrinchar essa nossa definição? Primeira coisa, o tarô é um conjunto de lâminas. Tá aqui, ó, um conjunto de cartas, certo? Que contém uma representação simbólica. Então, ó, a carta do tarô, ela vai ter o quê? Ela vai ter uma representação simbólica, ela vai ter um desenho, algo simbólico, um simbolismo, tá? Muitas pessoas se apegam tanto nesse simbolismo aqui que acabam criando seus próprios tarôs, né? E aí cometem as atrocidades que a gente tem visto porque ela não entende muito bem o que representa, por exemplo, aqui no vestido da imperatriz as romãs, e ela acaba criando um vestido para a imperatriz que não é largo, é um vestido justinho, tubinho, cor-de-rosa, né? E aí acabou que perdeu esse simbolismo aqui das romãs que estava contido na carta. Quando a gente fala de representação simbólica, a gente precisa ter atenção. Por quê? Porque os símbolos, eles dependem de um contexto sociocultural. Então, o que representa um símbolo para mim, dentro da minha cultura, dentro da minha filosofia, dentro daquilo que eu tenho como bagagem familiar, pode ser diferente do que o que representa para você. Por exemplo, os lírios, né? Lírios, geralmente, a gente remete à paz, né? Para algumas culturas, os lírios representam a morte. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente vai olhar um símbolo dentro de uma carta de tarô, para que a gente traga isso para um contexto sociocultural e temporal. Por que temporal? Porque o tarô ele foi desenvolvido, ele foi criado, ele foi concebido no período medieval. Então, ali naquele lance da Idade Média, as pessoas usavam o tarô como ferramenta de jogatina e depois isso foi se convertendo num oráculo. Esse conceito aí de simbolismo, de contextualização, é muito importante que ele seja também trazido para esse aspecto mais medieval. Então, quando a gente olha, por exemplo, uma carta da imperatriz e a gente vê ela com um cetro na mão e esse cetro meio de ladinho, tem uma representação simbólica e essa representação simbólica ela está contida nesse conceito medieval da época em que o tarô começou a ser estruturado, né? Por exemplo, essa carta aqui, que é a carta dos amantes, né? Essa cena de um homem no centro e duas mulheres, uma em cada extremidade, um cupido tampando o sol, ela tem uma representação de uma cena cotidiana da Idade Média, que a gente vai estudar mais pra frente. Então, entendam que essa representação simbólica ela precisa ser contextualizada com uma representação histórica, com uma representação antropológica e cultural. Aí a gente continua com a definição. Esse oráculo, essas lâminas que têm uma representação simbólica, podem ser utilizadas como um oráculo para analisar a condição humana. Analisar a condição humana significa que a gente vai olhar o ser humano hoje, como ele está agora, a condição dele perante a vida, perante a sua existência, sem levar em conta tendências. Bruno, mas espera aí, o tarô não vai olhar lá na frente o que vai acontecer comigo? Ele vai acertar? Nem sempre. Mas como assim? O tarô não é uma ferramenta espiritual? Como que ele pode não acertar? Calma que você vai entender isso. Primeira coisa, existem dois tipos de oráculos e a gente vai aprender isso agora. Existem oráculos que são considerados oráculos do ser e oráculos que são considerados oráculos do estar. Oráculos do ser, eles trabalham com cadência de tendências. Então, por exemplo, a astrologia é um oráculo do ser. Ela olha o indivíduo sem se preocupar com os fatos. Ela olha o indivíduo sem se preocupar se ele acabou de brigar com a mulher, se ele acabou de bater no filho, se ele acabou de perder o emprego. A quiromancia, a mesma coisa. Ela vai olhar a leitura da mão sem se preocupar com os fatos. Não vai se preocupar se aquela pessoa está tendo um câncer, se ela está desempregada, se ela está passando fome. Não. Por quê? Porque é tendência.
E aquilo ali é como se o destino estivesse gravado, são as possibilidades que existem dentro do campo desse consulente. Quando a gente olha para o oráculo do tarô, ele é um oráculo do estar. Ou seja, ele olha o estado do indivíduo perante o fato, perante aquela situação. E através disso ele vai traçar uma potencialidade de eventos, levando em conta esse estado perante o fato. Quando a gente fala que o tarô faz previsão, na verdade ele projeta o estado atual para frente, para o futuro, na possibilidade que a gente questionou. Então, por isso que às vezes a gente fica com dificuldade de interpretar perguntas assim: devo ir para São Paulo ou devo ficar em Campinas? Por quê? Porque eu tenho duas possibilidades de caminho, né? Então o que eu faço? Eu olho o estado atual hoje e pergunto: como seria se eu fosse para Campinas? Eu vi uma diretriz. Aí eu pego esse estado atual de novo e pergunto: como seria se eu fosse para São Paulo? E eu tenho outra diretriz. E com isso a gente constrói o quê? Um entendimento dessa visão. Lá na frente a gente vai aprender a perguntar também, tá? O tarô possui alegorias, possui símbolos que representam vibrações energéticas do ser humano. Quando a gente olha para o tarô, a gente vê uma carta com um desenho aqui, né? Tem um esquema aqui, todo um desenho. Cada uma dessas cartas representa uma energia do ser humano. É como se a gente pegasse o ser humano e fatiasse ele em pedacinhos, pecinhas de quebra-cabeça. E quando a gente compõe o quadro com a combinação dessas cartas, a gente tem um arquétipo. Então é muito importante você entender essa questão, tá? Eu quero dar uma sugestão para você aqui. Tá? Essa sugestão, eu estou fazendo esse parênteses aqui porque é importante. Não faça apenas um curso de tarô. Não leia apenas um livro. Não faça um aprendizado de uma única visão. Você precisa ter vários cursos, você precisa estudar vários livros e você precisa construir a sua base do tarô. Você precisa ter a sua visão do tarô para você construir essa base oracular interpretativa. Então, se eu falar que a coroa da imperatriz aqui significa que ela gosta de comer repolhos, pode ser que eu estou fugindo um pouco da simbologia básica e eu estou falando uma besteira. Agora, se eu falar que a coroa da imperatriz significa as 12 estações do ano e que ela remete a ciclos, pode ser que seja adequado. E isso faz sentido para você? Pode ser que eu fale que não, que na verdade a coroa da imperatriz ela representa as 12 tribos de Israel. E aí faça mais sentido ainda para você. Então, entenda e aprenda qual é a significação e o simbolismo que você precisa adotar. Eu não vou ficar aqui cobrando que vocês decorem o significado dos arcanos, porque eu odeio papagaio de pirata. Aluno que repete igualzinho o professor fala, que não aprendeu, está só reproduzindo o que ouviu. Então, cada arcano possui simbolismo, uma interpretação sociocultural, a gente precisa colocá-lo numa linha do tempo, a gente precisa entender o que essas alegorias representam, o que essa vibração energética representa. Todo arcano ele tem luz e ele tem sombra, ele tem um significado invertido, ele tem um aconselhamento e ele também tem obstáculos e tendências. Vocês vão observar na apostila desse curso que lá eu faço com os arcanos maiores um texto descritivo. E nos arcanos menores eu já faço algumas palavras-chave. Aí vocês vão querer me pedir para eu colocar as palavras-chave dos arcanos menores, como nos arcanos menores, também nos arcanos maiores. Eu vou responder um não. Por quê? Porque eu não quero condicionar vocês a decoreba. Eu quero que vocês entendam o princípio, entendam o conceito, para vocês poderem, a partir disso, construir o seu aprendizado, construir a sua dinâmica, tá? A próxima aula nós vamos falar sobre a origem do tarô. Então, fica comigo aqui, até a próxima aula.